Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Irmãos, o pastor Jadson começou hoje a pregação. Eu assisti um pedacinho só, pastor, depois eu vou assistir inteira. Sobre santidade. O fator santidade. E hoje nós vamos bater nessa tecla novamente sobre santidade. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, e nós vamos ler. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. A Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Deus, compartilhando da Tua palavra com meus irmãos. Que o Senhor me use apenas como uma ferramenta para a edificação da Tua igreja e que apenas o Senhor fale aqui. Ninguém veio aqui para ouvir a palavra de homens, mas a Tua palavra que transforma e que liberta. Em nome de Jesus, amém. Santidade. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando aí do segundo estágio da vida do crente. Porque o estágio da vida do crente ele é feito de 3 estágios: conversão, santificação e glorificação. Santificação é o segundo estágio por quê? Porque a conversão ela é imediata. Você creu em Jesus, né? 2 Timóteo, Paulo diz: após ouvir-se a palavra da verdade, tendo nela crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você crê no Evangelho, você crê em Jesus, você já é salvo, você já é um convertido. É imediato. Agora pulamos para o segundo estágio, que é o estágio da santificação. E depois nós temos o terceiro estágio, que é o estágio da glorificação, que ainda nós não experimentamos. Experimentaremos quando nós estivermos lá em cima com Cristo. A glorificação do crente. Porém, nós, falando de santidade, que é o segundo processo, ele dura a vida toda do crente. A santidade, a santificação, como queiram aí, ela vai desde o momento em que você se converte até o momento que você parte desse mundo. Todos os dias nós estamos em processo de santificação. O que eu fiz ontem eu não faço hoje, e o que eu fiz hoje eu não farei amanhã, e assim eu vou ficando mais parecido com Cristo, abandonando os meus pecados, sendo transformados diariamente, caminhando com Cristo. Essa é a santificação. Portanto, seja um irmão que se converteu hoje, ou um irmão que já tem anos de estrada, e já é alguém que nós olhamos e... Tem uma irmã lá em Votorantim, que o pessoal falava: eu só acredito que ela peca porque está na Bíblia. Porque parece que eu não vejo ela pecar. Uma irmã já bem idosa e bem piedosa, sabe? Mas até ela estava no processo de santificação, óbvio. Até uma pessoa que aparentemente parece que já entendeu os caminhos do Senhor, mas também está em processo de santificação. E assim está acontecendo comigo, com vocês e com cada um daqueles que se converteram primeiramente. Porque se não tiver a conversão, crer em Jesus não terá a santificação, porque ele é o segundo estágio da vida do crente. A palavra santo, que dá origem à palavra santificação, vem do grego hagios. E ele expressa uma íntima relação com Deus, negando a impureza da carne e andando em pureza e renovação do coração. Praticamente ele expressa essas ideias.
Ou seja, alguém que que está buscando santificação, está buscando deixar o velho homem para trás, deixar as obras da carne para trás e caminhar em novidade de vida com Cristo. Essa é a santidade, ou a santificação. Bom, nós lemos um texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. E João escreve Apocalipse, provavelmente no ano 90 da era cristã, onde ele estava preso na ilha de Patmos, onde o governador Domiciano o prendeu. Ficou cativo nessa ilha de Patmos, onde Jesus aparece para ele e diz para que ele escreva em um livro as coisas que ele veria e ouviria. E nós lemos aqui a carta de Apocalipse, ela é uma mensagem para 7 igrejas da Ásia. Há um bom tempo atrás eu já preguei Apocalipse, só que a igreja de Laodiceia, hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas desse livro. Éfeso, a qual Jesus, é a primeira igreja que Jesus trata, era a cidade, inclusive, que João era pastor antes de ser preso lá. Era uma igreja que foi fundada por Paulo, Timóteo já foi pastorar e João também já era pastor lá. Ou seja, então de pastor a igreja estava bem. Paulo, Timóteo e João. Só que tinha um problema, a cidade de Éfeso, para aquela época, ela era a maior cidade da Ásia Menor, aproximadamente, para a época, 300 mil habitantes. Era uma cidade muito grande, era um centro da época. E era uma cidade que tinha uma forte influência de idolatria à deusa Diana. Era uma cidade em que o comércio da cidade girava em torno de comercializar objetos dessa deusa. Como nós temos hoje no Brasil também, lugares que comercializam apenas fitas e tudo mais. Então, essa cidade ela girava em torno da deusa Diana. Existia um templo em Éfeso, da deusa Diana, toda feita em mármore, e era considerado para a época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma coisa forte, era uma influência forte. A cidade virava em torno da idolatria a essa deusa. Além disso, também Éfeso era uma das principais cidades que o Império Romano governava na época, e ali se cultuavam também os imperadores, que se titulavam deuses. Então não era apenas a deusa Diana, mas também os imperadores. Tinha deuses para tudo quanto é gosto. E por fim, se não bastasse isso, era a capital do mundo antiga em relação à magia negra, em relação a magos, em relação a tudo que envolvia magia negra. Então não era fácil ser crente em Éfeso, não? Idolatria para todo quanto é lado, e ainda assim era uma cidade onde o ocultismo e a magia negra estava presente na cultura daquela cidade. Nós não estamos falando aqui de um lugar tranquilo para ser cristão. Nós estamos falando de um lugar complicado. Paulo já havia passado nessa cidade uns 60 anos antes de João escrever isso. Aproximadamente no ano 30 da era cristã, Paulo esteve lá. E houve um grande avivamento em Éfeso. Houve um grande avivamento onde demônios foram expulsos, pessoas foram salvas. E como está lá em Atos capítulo 19, as pessoas, os magos e os feiticeiros levavam os seus livros para serem queimados em praça pública após se converterem. Então Paulo esteve lá, fundou a igreja de Éfeso, pastoreou por um tempo e houve um grande avivamento. Mas isso há 60 anos atrás do que Jesus está tratando agora aqui em Apocalipse. Passou a geração da época de Paulo, estava em outra geração. Muitos abandonaram os seus livros de magia e se converteram aos caminhos do Senhor. Muitos abandonaram a idolatria à deusa Diana e se converteram aos caminhos do Senhor. Mas o primeiro ponto desse texto que nós estamos lendo aqui, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus ele começa se apresentando antes de dar os seus conselhos, ele se apresenta de novo, olha, quem vai falar não é qualquer um, quem vai falar não é qualquer figura, quem vai falar é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. É curioso, mas apenas essa palavrinha, aquele que tem na sua mão direita, ele vem do grego kráteo, que significa ter o domínio sem a menor hipótese de perder da sua mão. No grego, esse tem, ele tem uma conotação muito mais enfática do que no português. Tem não é apenas aquele que segura com a sua mão, mas aquele que tem na sua mão, sem nenhuma hipótese de escapar. Ou seja, Cristo tem a sua igreja na sua mão.
e nada e nem ninguém o tirará dela. Nós vemos em João 10, 28, que ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém os poderá arrancar da minha mão. Eu e você estamos na palma da mão do nosso Senhor, e ninguém vai tirar você de lá. Mas Jesus também diz que ele, além de ter as igrejas no meio da sua mão, firme e forte na sua mão direita, ele é aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, que significam as igrejas. Jesus está entre a sua igreja. Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Jesus conhece o seu povo. E é isso que faz um culto ser especial. Não é a minha presença ou a presença de qualquer um de vocês que faz esse momento ser especial. O que faz esse momento ser especial e transformador e momento de conversão para muitas pessoas é que Ele está aqui. Se Cristo não estivesse presente, seria apenas uma palestra ou uma conferência. Mas como Ele está aqui, nós oramos no início, evocando o nome dEle para que Ele esteja no meio do seu povo, isso faz um culto espiritual. Portanto, nós estamos seguros na mão do Pai. E não tem a menor hipótese de perdermos esse posto. Você não perde porque você não conquistou, você ganhou, e de graça. O segundo ponto, nós vamos ler o versículo 2, 3 e o 6, que diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, versículo 6. Mas ainda há uma coisa em seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Como Jesus, ele está no meio do seu povo, ele anda no meio do seu povo e ele conhece o seu povo, ele aponta coisas sobre o seu povo, ora negativas, ora positivas. Foi assim, é só você ler as cartas. Apenas 2 igrejas não tiveram críticas de Jesus nessas 7. As outras 5 tiveram. E Jesus, ele aponta pontos positivos e negativos das igrejas, porque ele é o dono da igreja e a igreja está na mão dele. Isso é meio óbvio. Jesus, ele diz que conhece as obras daqueles irmãos. Visto o contexto que eles viviam, numa cidade daquelas, com uma grande influência de idolatria e magia negra, eu conheço as suas obras. Sei que vocês são perseverantes e trabalhadores. Nós não estamos falando de uma igreja aqui que tinha desvios doutrinários, por exemplo. Nós estamos falando de uma igreja que tinha firmeza doutrinária, zelava pela essa doutrina e trabalhava muito. Era uma igreja trabalhadora. Não ficava de braços cruzados. Anunciava o evangelho. Era uma igreja que era referência para aquele contexto. E Jesus também diz que além de eles não suportarem os falsos mestres que apareciam com ideias malucas e não eram verdadeiros mestres, e eles identificaram muito bem isso, isso significa discernimento. Uma igreja tem que discernir quem ela ouve e o que ela está ouvindo. Tem muita gente na internet aí falando muita coisa e as pessoas não conseguem discernir o que ele está falando. E isso é um discernimento, isso é ótimo. Ele fala, olha, vocês também não toleram os nicolaítas, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Mas quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram uma seita fundada por Nicolau, né? Meio óbvio. Era um homem promíscuo que entregava suas esposas para terem relações sexuais com outros homens. E ele excitava o povo e ele levava o povo a também terem esse tipo de comportamento sexual, adorando outros deuses na área sexual também. Um com a esposa de um, outro com a esposa do outro, e homem com homem, mulher com mulher, era uma seita promíscua. E Jesus diz, vocês odeiam também as práticas dos nicolaítas, assim como eu também as odeio. Então nós estamos falando de uma igreja que sabia em quem eles criam, era uma igreja que tinha firmeza doutrinária e que não se dobrava por qualquer pressão que vivia naquela cidade. Era uma igreja realmente forte. Forte, né? Você falou? Forte. Era uma igreja forte. Será que nós não estamos precisando de algumas igrejas de Éfeso no dia de hoje?
Infelizmente, o que nós vemos aí fora são muitas igrejas sendo moldadas por quem chega, e não quem chega sendo moldadas pela palavra de Deus. A cada tempo que passa, novas novidades surgem no meio da igreja. A cada tempo que passa, uma novidade, algo legal surge no meio da igreja, sem passar pela peneira. E essa peneira aqui, ela é finíssima, só passa o que é a verdade. Visto os pastores que já passaram ali, era uma igreja que zelava pela essa doutrina, né? Paulo fundou, Timóteo pastoreou, João pastoreou. Então era uma igreja que realmente tinha um caminho doutrinário, uma sã doutrina bem conservada entre si. Bom, andando um pouco mais no texto, no versículo 4, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Jesus diz: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apesar de tudo isso que nós falamos, uma igreja forte, estruturada, uma sã doutrina irretocável, não toleravam falsos mestres, conseguia diagnosticar isso. Era uma igreja realmente que tinha um aprendizado exemplar, uma igreja que não sofria com as pressões feitas na época, porque a cidade com que eles viviam é muito pior do que a que nós vivemos hoje. Mas estavam no piloto automático. Faziam tudo aquilo apenas por fazer. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. O que quer dizer isso? Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês abandonaram e deixaram para trás a essência de ser cristão. Vocês fazem tudo isso, muito legal, Jesus diz. Citei tudo isso, mas vocês abandonaram o motivo e a essência pela qual vocês têm que fazer as coisas. O ser vem antes do fazer, e não ao contrário. Muitas vezes nós trabalhamos e trabalhamos na casa de Deus sem antes entender o que é ser um servo, entender o que nós estamos fazendo. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que para Ele importa muito mais a intenção do seu coração do que o que você faz na prática. Porque se o que você faz na prática não tem nada a ver com a sua fé, então não faça. Desligue o modo automático. Não tem que ser no modo automático. Toda vez que nós estamos vindo para a igreja, como é? Vou para mais um domingo? Vamos lá porque não tem mais nada para fazer, já está no final de domingo, então vamos lá. Não. Eu vou para mais um culto, aprender e louvar ao meu Deus mais uma vez, porque Ele me salvou. O ser vem antes do fazer. A essência de ser cristão vem antes das coisas que faz aqui dentro. Uma igreja tem que trabalhar muito, de fato, como Éfeso. Corretíssimo. Jesus ele aprova isso. Uma igreja tem que trabalhar e ser missionária, desde que entenda o porquê está fazendo. Desde que entenda. A santidade ela é o centro da vida do cristão. Será que nós clamamos a Deus todos os dias por mudança e por santificação? Será que todos os dias nós procuramos abandonar os nossos pecados e caminhar em novidade de vida? Ou apenas nós somos mais um número no hall de membros? Ser cristão não é ser membro de igreja. Ser cristão é andar em novidade de vida todos os dias. Ser cristão é um estilo de vida, seja aqui, seja lá fora ou em qualquer lugar. Não é um título, é uma forma de viver. Por isso que Jesus chamou alguns de mornos. Vocês não são frios, não são quentes, são mornos. E a gente já viu o que Jesus pensa dos mornos. Ele diz: eu vomitarei da minha boca. Então nós temos que ter a nossa fé e todos os dias clamar a Deus: Senhor, me faz ser mais parecido contigo todos os dias da minha vida. Que nós não possamos apenas dizer: eu sou assim mesmo e está tudo certo. Não, mas que nós possamos mudar todos os dias. Todos os dias. É isso que consiste a vida do cristão. Mas sabe de uma coisa? Essa igreja ela não apenas não tinha abandonado o primeiro amor, não. Essa igreja ela era ótima em diagnosticar falsos profetas, em diagnosticar erro nos outros, mas não olhava para dentro de si e diagnosticava os erros dela mesma. E isso é um erro tremendo. Tirava muito bem o cisco do olho do outro, mas não tirava a trave que estava no seu. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se cada um limpar a sua calçada, o quarteirão todo fica limpo. Vocês já ouviram? Se cada um sair e varrer a sua calçada, o quarteirão todo fica limpo. Se cada um cuidar mais da sua vida espiritual e parar de olhar para o outro, apontando o erro nos outros, nós teríamos muitos cristãos mais maduros na fé. Se nós nos preocupássemos apenas com a nossa calçadinha ali, nós conseguiríamos progredir para ajudar os outros. Mas muitas vezes nós não conseguimos porque nós olhamos sempre para a grama do vizinho. Sempre procurando diagnosticar nos outros um erro, mas não olhamos para dentro de nós. 1 João 1 diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sabe o que acontece? Pessoas que vivem em trevas não conseguem diagnosticar os seus erros. Porque quanto mais perto você está de Deus, que é a luz, mais o seu interior é iluminado e você consegue ver o que tem dentro de você mesmo. Quanto mais longe você está de Deus, tudo é trevas e você não enxerga o que você precisa mudar. E daí não existe santidade. Quanto mais perto da luz, mais iluminados nós ficamos. Quanto mais longe da luz, só trevas. Jesus essa noite nos chama para voltarmos ao nosso primeiro amor. Volte a seu primeiro amor, Ele está de braços abertos. Ele nos repreende porque Ele nos ama. O versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tá, Jesus quer que eu volte no meu primeiro amor, mas como que eu volto no meu primeiro amor? E Jesus ele continua e diz: lembra-te da onde você caiu. Qual foi o momento em que você deixou Cristo em segundo plano e começou a focar mais nas coisas terrenas? Qual foi o momento? Qual foi o momento que você deixou aquela vida de devoção a Deus, colocando Ele como o centro da sua vida e começou a olhar mais para os seus desejos, não importando se os seus desejos contrariassem a vontade de Deus? Quando foi? Puxa na memória. Jesus diz: lembra-te da onde você caiu. Puxa na memória. Como era a sua vida quando você se converteu há um pouco tempo atrás e como talvez você chegou no estágio que você chegou hoje. Lembra-te de onde caiu. E volta a praticar as mesmas obras que você praticava. Que Jesus está dizendo: olha, eu sei que vocês me deixaram em segundo plano, eu sei que vocês abandonaram o seu primeiro amor, mas olha lá, volta lá, faz tudo bonitinho igual você fazia antes. Eu estou aqui dizendo isso para vocês. Agora não basta apenas puxar na memória e lembrar de onde caiu. Eu lembrei, eu caí ali na frente. Ralei o joelho. Eu caí ali na esquina. Eu caí lá na quadra da igreja, jogando futebol. Não basta lembrar de onde caiu. Porque Jesus diz o quê? Lembra-te de onde caiu e arrependa-se. É algo muito importante, que dá todo o significado para esse versículo. Lembra e arrependa-se. Tem arrependimento. Porque se nós apenas lembrarmos o que nós fizemos, aonde nós caímos, e não tiver arrependimento, será apenas remorso. Sabe quem teve remorso? Judas Iscariotes, quando tentou devolver as moedas, qual ele recebeu quando traiu Jesus. O remorso, sabe o que é o remorso? Ele diz muito mais sobre o filho pródigo. Vocês lembram a parte que ele pediu o que ele tinha para o pai, foi para outra terra, outro lugar, gastou tudo que ele tinha, com mulheres e tudo que ele queria gastar, tudo que ele achava que era digno de gastar. E certa vez a Bíblia diz, caindo em si, repita comigo, caindo em si, sabe o que ele fez? Lembrou de onde ele caiu. Caindo em si, ele pensou, olha, os empregados do meu pai, eles têm pão com fartura, comem muito melhor do que eu estou comendo aqui. A situação dos empregados do meu pai é muito melhor do que a minha. Caindo em si, ele lembrou de onde ele caiu. E ele se arrependeu e voltou a ser o filho que ele era antes. Lembra onde caiu, mas se arrependa, porque só lembrar causa remorso, não causa arrependimento. E nós, o que precisamos lembrar e nos arrepender? Será que precisamos nos arrepender de alguma coisa?
Será que o nosso coração está duro que nem pedra? Será que nós não precisamos clamar a Deus, confessar os nossos pecados a Deus? 1 João também diz, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. Mas temos que confessar. Se confessares, tem um combinado ali. Se você confessar, eu vou perdoar. Mas muitas vezes a gente não confessa pelo coração duro, pela dureza do nosso coração. Lembra onde caiu, confessa os seus pecados, se arrependa e vamos seguir em frente. Muitas vezes nós não conseguimos viver em santidade porque nós deixamos o nosso primeiro amor e pouco nós nos importamos em resgatá-lo. Vamos vivendo da nossa forma mesmo, vamos vivendo no modo automático. Já estamos na igreja no modo automático, já sou membro de igreja há tantos anos no modo automático, mas na minha vida prática isso não tem diferença alguma. Isso é resgatar o primeiro amor, trazer a essência. A essência. E Jesus diz que se não se arrependerem, para Éfeso, Ele virá e tirará o candelabro do lugar dele. A única coisa que restou daquela igreja hoje são entulhos. Ainda existem os escombros, os entulhos dessa igreja, mas virou entulho. A igreja local se foi. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele durará para sempre. No versículo 7 nós vamos caminhando para o final. E no versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu o avisei. Sabe o que Jesus está dizendo? Depois não fale que vocês não ouviram. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E ele diz, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Ali ele já está falando do terceiro estágio do crente. Ali ele já está falando da glorificação, do dia em que seremos todo um povo só nos céus, louvando ao teu nome. Jesus ali está indicando a terceira fase da vida do crente, a glorificação eterna, onde todos nós esperamos estar. Mas algo importante que nós temos que entender é que Jesus aqui ele não está defendendo que aqueles que vivem de obras ou aqueles que vivem aparentemente serão salvos, não é isso. E Jesus também não está dizendo que aquele que vencer uma competição, quando ele diz vencedor, será salvo, porque o reino não é competição, a vida cristã não é competição. Eu não estou competindo com vocês e nem vocês comigo, nós estamos lado a lado caminhando no mesmo rumo. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que os verdadeiros salvos buscarão santidade. Os verdadeiros salvos desejarão por santidade, clamarão por santidade. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E isso, eis que tudo se fez novo, é o processo de mudança e de santificação da vida do crente. Então todo aquele que é verdadeiramente crente desejará a santificação todos os dias. Não se acomodará. Errar, eu e você erramos todos os dias. O problema é se acomodar no pecado. O problema é ter aquele pecado de estimação lá guardadinho, que eu não quero de forma alguma deixar. Esse é o grande problema. Pecar, nós pecamos todos os dias. Se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos sido consumidos, a Bíblia diz. A grande questão é, você está lutando contra o seu pecado? Você está lutando para ser cada dia melhor? Ou você se acostumou porque é assim mesmo e está tudo certo? Volta ao seu primeiro amor. Se você nem se liga em santidade, se você não busca santidade, ou nem quer saber disso, reveja os seus conceitos e clame ao Senhor. Agora, se você entende que você em determinado momento caiu, e precisa voltar lá, se arrepender e caminhar com Cristo, Ele está de braços abertos para nos receber. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Feche seus olhos.
Se você entendeu a mensagem e também entendeu, puxou na memória que você caiu em determinado momento da sua vida, seja lá por qual pecado for, seja lá o que aconteceu, acomodação, enfim, Deus sabe. Mas você entende que você precisa voltar lá, se arrepender para ter uma novidade de vida. Levante a sua mão, nós vamos estar orando por você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Se você entende que você precisa novamente renovar os seus votos com Deus, para ser o cristão que é sal da terra e luz do mundo, de verdade, levante a sua mão, nós vamos estar orando por você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa mensagem, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso e nos repreende quando necessário. Eu te agradeço porque hoje o Senhor toca na tecla da santidade. Como estamos vivendo a nossa vida, Pai? Como tem acontecido as coisas na nossa vida e muitas vezes deixamos o Senhor em segundo ou terceiro plano. Mas o Senhor nos chama de volta para o foco. E o foco é o Senhor Jesus. O foco é viver para Ti, colocar o Senhor como centro das nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar esses que se manifestaram aqui, Pai. Entendendo que em determinados momentos da vida eles caíram. Em determinado momento da vida eles deixaram o Senhor em segundo plano. Mas o Senhor mesmo disse, lembra-te de onde caiu e arrependa-se. E que haja arrependimento nesses corações hoje, Pai. E que possam novamente se colocar de pé com o primeiro amor renovado. Que possamos voltar ao nosso primeiro amor. Que possamos lembrar de como éramos antes, como o nosso coração palpitava, como o nosso coração vibrava quando estávamos aqui. E que nós possamos viver novamente, porque o Senhor nos dá a chance todos os dias de voltarmos ao primeiro amor. Abençoa essas pessoas, abençoa aqueles que também nos assistem. Não sei até onde essa mensagem está chegando, mas que o Senhor venha tocar nos corações que precisam voltar ao seu primeiro amor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.